Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite. Vamos iniciar aí nossa aula de hoje, continuar o nosso assunto, que é Soft Start. A gente estava vendo os principais circuitos aí da Soft Start. O próximo circuito que a gente vai ver aqui hoje é o comando que a gente chama aí, comando por entradas digitais. A gente vai estar usando as entradas digitais lá, DI1, DI2, DI3, DI4, e que chama 3 fios, né? Porque a gente vai fazer, tem 3 fios acionando aqui as entradas digitais, né? Eles deram um nome aí, 3 fios, e no caso com contador, com contatora ou com contator de isolação, é esse contactor aqui na entrada, né? Que é aquilo que eu já tinha comentado para vocês, que se a gente não usar isso daqui na entrada e tiver algum curto-circuito dentro da soft start, ele pede a proteção. A soft start fica sem proteção. Então, nesse caso, se houver qualquer problema, abre aqui e desliga, né? Por mais que tenha algum curto, abre a contactor e desliga. Então, o que acontece? A entrada aqui é a mesma coisa que a gente viu nos circuitos anteriores lá, né? A gente tem lá aquela questão das entradas, da alimentação que é opcional, contactora, bobina, é a mesma coisa. O que muda aqui no caso é que a gente está utilizando mais entradas digitais, né? Na última aula a gente viu aí fazendo acionamento só de uma entrada digital, e agora a gente vai ver aqui usando mais entradas digitais aí. Oi, Luiz, tudo bem? Boa noite. Boa noite, professor. Então, o que acontece? Nesse caso aqui, desse circuito de acionamento, a gente vai ligar a soft start através de uma botoeira aqui sem retenção, né? Ou seja, basta um pulso nessa botoeira aqui que está escrito aciona para ligar. Eu posso tirar o dedo aqui que vai ficar ligado, né? Vai iniciar o processo da rampa de aceleração da soft start. E ele manda usar para desligar aqui, para desacionar na entrada digital 2, uma botoeira que é normalmente fechada. E aí, quando eu pressionar, ela vai abrir, e abrindo, parando de chegar a 5 volts na entrada digital 2, ele vai saber, através da programação que a gente vai ver, da parametrização, que ele tem que mandar desligar, né? Que, na verdade, quando a gente fala ligar e desligar, ele está ligando e desligando o relé RL1 ali, né? Que a gente está utilizando, né? Então, quando eu pressionar aqui, ele vai estar programado para colocar 5 volts, está ouvindo aqui, ó, da entrada do pino de saída 5 na entrada digital 1, ele já sabe que tem que fechar o relé aqui, energiza a contactora, a bobina da contactora, fecha os contatos principais e já inicia a rampa de aceleração da soft start. Aí eu posso tirar o dedo, abrir aqui, desacionar, mesmo abrindo aqui, ele continua ligado. E aí, se eu pressionar outra botoeira aqui, que é normalmente fechada, ela vai abrir, vai parar de chegar aos 5 volts na entrada digital 2, e aí vai mandar abrir o relé RL1, através da programação, né? Abrir o relé RL1 aqui, que está dentro da soft start, vai desenergizar a bobina da contactora, vai abrir o contato aqui que está na entrada da soft start, desligando, né? Além disso, a gente está utilizando mais 2 entradas aqui, ó. Essa entrada digital 4, a gente está colocando aqui um botão de emergência, né? Aquelas que a gente chama botoeira tipo cogumelo, que ela tem retenção, né? Então, o que acontece? A gente vai programar essa entrada digital 4 aqui para ela habilitar o funcionamento do inversor. Como assim? Ela o habilita geral, que é o que a gente chama, funciona da seguinte forma. Se estiver chegando, no caso, 5 volts nessa entrada aqui que a gente vai fazer como habilita geral, ele vai liberar, vai habilitar o inversor para funcionamento. Agora, se abrir aqui, parar de chegar a 5 volts na entrada digital, ele vai desabilitar a soft start lá, impedindo que ligue, e se tiver ligado, desligar, né? Ou seja, é uma botoeira de emergência, caso tenha alguma emergência, o operador pressiona essa botoeira de emergência, que ela tem retenção, abre, para de acionar a entrada digital 4, desabilita o inversor de frequência, ele não liga mais. Se estiver ligado, desliga. Usando o mesmo princípio aqui agora, eu também tenho esses 5 volts vindo por aqui, entrando lá no motor, lá no termistor do motor, que é uma chave normalmente fechada, e que no estado normal, de funcionamento normal, essa chave ela fica fechada, deixando passar por aqui, ó, vem os 5 volts, passa pela essa chave lá
meu termostato, lá que está medindo a temperatura do motor, e fica chegando aqui na entrada digital 3, DI 3, digital input 3, 5 volts. E aí, se tiver chegando 5 volts, o inversor, ele vai entender, o inversor não, a soft start vai entender que está tudo ok. Agora, se aquecer o motor, esse nosso termistor aqui, ele vai abrir a chave, e abrindo a chave, vai parar de chegar 5 volts aqui, e ele vai detectar que houve um erro externo, né? Tem que programar isso daí, que abriu a chave, que o motor está aquecendo, e se tiver erro externo, ele vai mandar abrir aqui o relé R1, caso esteja fechado, né? Para desligar. Ou seja, tenho aqui, no caso, dois tipos para desligar em caso de alguma eventualidade. Ou o operador de forma manual acionando a botoeira de emergência, ou, no caso aqui, se aquecer o motor, o termistor vai abrir aqui o contato, parar de chegar aqui os 5 volts, vai desacionar. Então, a gente tem que pegar os parâmetros básicos que a gente precisa configurar, são esses daqui, ó. P43, logicamente, além daqueles outros que a gente já viu, né? A rampa de aceleração, o degrau de aceleração, rampa de desaceleração, degrau de desaceleração, as características do motor que a gente vai estar trabalhando, tensão, corrente, frequência, fator de serviço, todos aqueles parâmetros que nós já vimos que a gente tem que configurar. Mas especificamente, nesse caso aqui, a gente vai ter que começar a programar para fazer essa função exatamente de acionamento pelas entradas digitais a 3 fios, a gente precisa programar esses parâmetros, né? Então, eu peguei isso aqui lá do manual. E vamos olhar aqui o que é cada um desses parâmetros aí. Por exemplo, o P43, for lá no manual, ele diz lá o que é cada um dos parâmetros, né? Dá um zoom aqui. O P43 P43, isso. P43 tem que estar off. O P43 é o relé de bypass. A gente vai ver o circuito mais para frente do relé de bypass, que é esse daqui. Ó. Mas a gente não vai configurar ele agora, não. Olha, tanto que aqui o 43 está on, que a gente vai usar aqui, nesse caso desse circuito, a gente usaria. No nosso caso, a gente não vai usar, então a gente tem que configurar o P43 como off, né? Desligado o bypass, que depois eu vou falar melhor o que é esse bypass. Aí, qual que é o outro parâmetro que ele pede para configurar? O P51. Se a gente olhar lá no P51, é a função do relé RL1. E aí a gente já tinha comentado lá na última aula sobre essas 3 funções aí que o relé RL1 pode fazer. Posso programar ele para em funcionamento, em tensão plena, e programar para ele fazer o sentido de giro, inverter o sentido de giro. Aí, estou na dúvida, não lembro o que é. Vai lá na página 74 que ele fala, né? Aqui, o que ele diz? Quando eu coloco 1, assim que eu energizo a entrada... Opa, deixa eu voltar aqui para o nosso circuito. Assim que eu acionar aqui ó, a entrada digital 1 no caso, esse relé imediatamente ele vai fechar aqui ó, o contato dele interno. Então ele já vai estar programado por isso daqui, ó, pelo P51, que a gente vai colocar 1 lá, ele vai quando a gente fala que é em funcionamento, é isso, que é energiza a entrada digital e ele já fecha o relé. Ele fecharia esse relé aqui. Ó. O que é nesse caso aqui? Em tensão plena. Isso daqui, ele só iria fechar esse relé aqui, ó, quando a soft start finalizar a rampa de aceleração e que tiver com 100% da tensão nominal. Logicamente, não daria para usar esse circuito com a função 2, né? Porque nesse circuito, a gente só liga a soft start quando fecha o relé RL1, aí fecha a contactora K1 e inicia a rampa de aceleração da soft start. Então, não daria para a gente usar essa função 2. A função 2 seria, quando eu energizasse a soft start, quando ela terminasse a rampa que tivesse 100% da tensão, ou seja, em plena carga, é que esse relé RL1 fecharia. Então, mas não é o caso, né? No nosso caso, a gente não vai usar em plena tensão, na verdade, nem em plena carga que ele fala, né?
Então, seria outra função. E a terceira opção aqui, a gente vai também mais para frente ver, é para definir o sentido de giro, né? Se eu quiser inverter o sentido de giro, eu posso programar esse relé RL1 aí para fazer essa inversão do sentido de giro, né? Como eu falei para vocês, se tiver dúvida, só consultar a página 74 que está falando ali. Função de operação. O relé é ligado instantaneamente com o comando de acionar soft start. Ou seja, assim que eu energizo, que eu dou o comando de acionar no nosso circuito, né, que eu pressiono isso aqui para acionar, ela já fecha automaticamente o relé RL1. E se fosse aqui tensão plena, esse relé só ia ficar ligado quando a tensão lá na saída da soft start atingisse 100% da tensão nominal. Ou seja, se a tensão aqui do motor é 220, quando atingir 220 volts, é que fecharia o relé. Não daria para usar nesse caso aqui, só mostrando a função, né? E a outra função é do sentido de giro, né? Que a gente vai ver mais para frente. Então, a gente tem que programar lá o P51, colocar 1 lá no parâmetro P51. Também temos que programar o P53. Vamos lá. No parâmetro P53. O P53, ele está fazendo aí entrada digital DI2, né? O que a gente vai programar para entrada digital DI2? A gente vai fazer um comando que já está escrito aqui, né? Que é o comando a 3 fios, né? Então, se a gente olhar aqui, eu posso colocar várias funções para a entrada digital 2. Colocar off, que não teria nenhuma função entrada digital 2. Um é para colocar o erro externo, reset de erro, ou seja, se tiver um erro, e se eu acionar essa entrada digital 2, ela retiraria o erro, né? E aí voltaria a minha soft start para funcionar, né? Então, esse reset de erro, caso ocorra um erro, se eu quiser pressionar, por exemplo, uma entrada digital 2 e ela retirar o erro, desfazer o aviso de erro na tela dela, eu consigo, né? Eu posso configurar para 2 erros externos, que é o caso que a gente vai usar aqui, não para 2, a gente vai usar para 3 erros externos, então a gente não vai usar nesse caso. Pode fazer para habilitar, pode fazer aqui para habilitar geral a entrada digital 2, e o que a gente vai fazer nesse caso, que é comanda 3 fios, né? Então a gente vai programar aí a entrada digital 2 com o parâmetro 4, que é o parâmetro P53, é o parâmetro que configura a entrada digital 2, que é, no caso aí, 4, né? Que a gente tem que colocar. A mesma coisa a gente tem que colocar no digital 1, que tem que colocar lá 4, que é comanda 3 fios, né? E aí depois a gente tem o P54. O que é o P54? É a função da entrada digital 3. O que a gente está fazendo aqui no caso da entrada digital 3? Ó? É um erro externo, né? Se tiver aquilo que eu falei para vocês, se tiver vindo por aqui, ó, passando por dentro do meu termopar, não é? Fugiu o nome aqui do sensor de temperatura que ele mantém fechado. Daqui a pouco eu lembro. Termistor. Saindo aqui, passando os 5 volts. Termistor é uma chave fechada, controlada por temperatura, a própria simbologia já diz, fica chegando 5 volts, e aí não é um erro. Se parar de chegar 5 volts na entrada digital 3, vai ser um erro, e aí vai estar programado para desligar a soft start. Então a gente vai programar a entrada digital 3, nesse caso, para erro externo. Que é erro externo é o 2, né? Aqui, ó. Na verdade, a gente está vendo o digital 3, que é o P54. Erro externo é o 2, né? Que ele está pedindo aqui, ó. P54, programação 2. Temos que programar também o P55. O P55 é... Qual que é o parâmetro P55? É o da... Opa, peraí. O P55 é exatamente a entrada digital 4, que a gente tem que ele está pedindo para colocar 3, que na verdade é o quê? É o habilita geral, provavelmente o 3, né? Vamos confirmar lá.
Ó, P55, 3. Exatamente isso, 3, que é para habilitar geral, né? Então, ele vem de fábrica lá com 2, né, que é o erro externo, mas a gente tem que mudar para 3, que é para habilitar geral. Essa que é a função da entrada digital. Opa, tá aqui embaixo. Habilita geral, essa é a função da entrada digital 4, que está lá, que é o parâmetro P55, né? Então, a gente vai colocar lá no parâmetro P55.3, que está falando que é, no caso aqui, habilita geral. A gente está usando a botoeira de emergência normalmente fechada, que já chega a 5 volts, aqui está habilitado o funcionamento do inversor. Se houver uma emergência e for acionado, no caso, essa botoeira de emergência, vai abrir, vai parar de chegar a 5 volts na entrada digital 4, ou seja, vai desabilitar o funcionamento do inversor, vai desligar lá o inversor. Né? Então, a gente tem aí, se a gente programar esses parâmetros, né, falta mais um aí, a gente liga pela entrada digital 1, fecha o contato aqui do relé interno a soft start, energiza a bobina da contactora, fecha o contato principal aqui e inicia a rampa de aceleração da soft start. Né? E aí, se eu pressionar o desaciona, abre o relé RL1, para de energizar a bobina da contactora externa aqui, a soft start, abre os contatos principais, desliga a soft start. E aí eu tenho o erro aqui, caso aqueça, abre a chave, para de chegar a 5 volts, ou outra forma de desligar, de desabilitar, é caso o operador pressione aqui, abre e desliga. Está faltando só um parâmetro importante, que é o P61, que tem que estar desligado. Né? Que é a forma que eu vou fazer o acionamento, ó, o P61. Aqui, ó, P61. Habilitação de comandos via HMI ou serial ou pelas entradas digitais. Né? No caso, se a gente fosse fazer o acionamento pela HMI ou via serial, nesse caso desse modelo que a gente está vendo, nem tem como, a gente colocaria 1, se a gente fosse acionar pela HMI. No caso, como a gente vai usar as entradas digitais, a gente tem que colocar off para ele. Por isso que ele diz aqui, ó, que o P61 tem que estar off. Diferente daquele caso onde no primeiro circuito que nós fizemos, esse era o primeiro circuito que nós fizemos. Não tem, a gente não está usando aqui, ó, nenhuma entrada digital para ligar, né? Só tem uma entrada digital que é para fazer erro, mas não é para ligar e desligar. Então, nesse caso aqui, o P61, que a gente tem que programar lá, é o 1, que é para acionar via HMI. No nosso caso aqui, a gente vai acionar, não vamos acionar via HMI, sim através das entradas digitais. Então, por isso que ele manda a gente colocar lá no P61 off, que é o que ele está falando aqui. Né? Aí, se eu quiser saber mais informações, está lá na página 79. Né? E aí, programando isso daí, a gente já vai conseguir executar essa função aí de acionamento de 3 fios aí com contactora de potência, né? Isolação de potência. Aqui. Uma outra configuração que a gente pode fazer também é essa que a gente fala aí, dentro da ligação do delta do motor. O que é isso? Lá na primeira aula, lá no manual, inclusive, ele diz, a gente tem 2 opções aqui, ó, para o P28. Ou a gente vai colocar on ou off. No caso, se a gente colocar off, o que a gente vai fazer? A gente vai ligar a soft start, aqui está a soft start, e aí o que acontece? A gente liga o motor ou em estrela ou triângulo, vai depender da tensão, né? Eu tinha comentado isso aí para vocês. Então, o motor lá, por exemplo, é 220 volts ou 380 volts, né? A gente já sabe que sempre menor tensão, eu ligo em triângulo, maior tensão estrela. Então, por exemplo, se o motor, se a rede trifásica aqui, a tensão em trifase fosse 220 volts, eu ia ter que fazer o fechamento do motor, ó, isso aqui é o fechamento do motor, em triângulo. Agora, se a tensão aqui fosse 380 volts, eu faria o fechamento aqui do motor em estrela. Então, isso daqui é a forma que eu estou ligando aqui,
depende da tensão que vai estar disponível lá, consequentemente na rede, mas na saída aqui da soft start para ligar o meu motor, né? Se eu vou ligar em estrela ou triângulo, né? E aí, o que acontece nesse caso? Se eu for ligar ou o meu motor em estrela ou triângulo, eu mantenho o P28 em off. Daqui a pouco eu vou falar quando que a gente coloca on. Mas o que acontece nesse caso? Nesse caso, a corrente que vai de linha, que é essa corrente que desce por aqui, né? Na verdade, a corrente alternada, mas a corrente que circula por aqui, entrando aí pela soft start, é a corrente de linha. E é a mesma que vai para o motor, né? Corrente de linha ali. Aqui é a mesma coisa. A corrente de linha é a corrente que passa pela soft start, que passa lá por dentro dos tiristores lá da soft start. E aí, essa corrente, o que eu posso falar nesse caso? Que a corrente de linha é igual à corrente da soft, né? A corrente de linha é igual à corrente que passa pela soft start, que é a corrente nominal do motor. A corrente do motor, né? Essa corrente de linha aqui que vai por R, por S, por T, que é alternado, mas eu coloquei uma simbologia, é a mesma que vai passar pela soft start aqui, pelos tiristores, e que vai ser a corrente que está lá na placa do motor, né? Então, por exemplo, se eu pegar lá um motor e olhei na placa lá, aí vi que em estrela a corrente do motor é 50 amperes. Isso quer dizer que a soft start ela tem que ter uma capacidade de, no mínimo, suportar 50 amperes. Né? Na verdade, era até bom colocar uma tolerância aí, né? Mas, no caso, eu teria que ter, se a corrente do motor é 50 amperes, a corrente do motor é que vai passar pelos tiristores. Então, ele tem que suportar esses 50 amperes. A mesma coisa que lá em estrela está falando que a corrente lá do motor em estrela são 40 amperes. Isso quer dizer que a soft start tem que suportar essa corrente, que a corrente nominal do motor é que passa pela soft start. É diferente caso eu vou utilizar isso aqui como on. Como on, eu vou pegar a soft start e vou ligar em triângulo, em série com a bobina do motor. Olha só o que eu vou fazer aqui. Ó. Exatamente isso daqui. Ó. Eu não vou colocar os tiristores logo na entrada aqui, né? Eu vou colocá-los em que? Em série com as bobinas lá do motor. E qual que é a vantagem de eu fazer isso? A vantagem é que a gente sabe o que vai acontecer. Ó. Olha só, a corrente que vem por aqui, ó, que é a corrente de linha agora, ela é diferente da corrente que vai passar pelos SCRs aqui, ó, que é a corrente de fase. Ó. Não é a mesma corrente. Então, o que vai acontecer? A corrente que vai passar pelos tiristores aqui, ó, ela vai ser menor. Por quê? Porque não é a corrente de linha, sim a corrente de fase. E aí, com isso, eu posso colocar a capacidade da soft start aumenta, né? Como assim? Como que eu acho a corrente de fase? A corrente de fase, ela é igual a corrente de linha dividida por raiz de 3, né? E aí, se eu fizer lá 1 dividido por raiz de 3, dá 0,58, né? Vezes a corrente de linha. Por isso que ele está falando aqui, ó. Nesse caso, a corrente de linha da soft start é igual a aproximadamente 58% da corrente do motor. Então, o que acontece? A corrente vamos supor lá, pegar aquele exemplo anterior, lá, vamos supor que eu tenho lá, a corrente do motor é 50 amperes. Se eu colocar isso aqui off e ligar o meu motor com essa configuração aqui, a corrente que vai passar pela soft start é 50 amperes e ela tem que suportar 50 amperes. Agora, se eu fizer essa outra ligação aqui, colocando em série, o que vai acontecer? Vai ficar a corrente de fase é igual corrente de linha 50 amperes, que é a corrente do motor, dividido por raiz de 3. Quanto vai dar aqui? 50 dividido por
raiz de 3. Dá 28,86 amperes. Ou seja, eu não precisaria ter uma software estática que suportaria, caso eu faça esse tipo de ligação, né? Ligação delta do motor, no caso aí com 6 cabos, né? Eu colocando em série aqui, eu não precisaria ter uma software estática que suportaria 50 amperes, diferentemente do caso anterior. Porque a corrente que vai passar pela software estática, nesse caso, é 58% da corrente do motor, que daria 28 amperes aí. Então, a capacidade da minha software estática de suportar corrente, ligando dessa forma aqui, com delta do motor, colocando a software estática em série com as bobinas do motor, eu reduzo a corrente que passa pela software estática. Consequentemente, eu posso usar uma software estática com uma potência menor, que suporte uma corrente menor, né? Não precisaria suportar 50 amperes essa software estática. Poderia colocar, por exemplo, uma que suportaria 30 amperes a corrente nominal lá na software estática. Né? Então, eu ganho em termos de capacidade de corrente, né? Já que eu reduzo aí a corrente que vai passar pelos braços daí da software start, né? E aí tem vou deixar essa imagem aqui. E aí, olha só como que fica estranho a ligação, né? Olha o que ele está fazendo aqui. Ó. Ele, nesse caso que a gente vai usar, para a gente colocar a software start em série com a bobina do motor, a gente tem que fazer esse tipo de ligação aqui. Ó. A gente pega a entrada e liga lá no motor. Vai ligando lá nos terminais do motor. Deixa eu ver aqui. Ó. Vamos dar... Aqui eu tenho 6 terminais do motor. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Tenho 6 terminais do motor. Né? E o que ele está fazendo aí nesse caso? Vamos desenhar aqui. Ó. Eu tenho a software start, que só para simplificar aqui, para eu não desenhar esse símbolo aqui, eu vou desenhar dessa forma aqui. Então, isso aqui é a software start, tem os 3 braços lá da software start, né? Que a gente chama de quê? A entrada aqui, ó, é o R. O S e o T, que é a entrada, e a saída da software start, que a gente chama de U, V e W. Então, eu coloquei aqui, ó, que é a entrada R, S, T, saída U, V e W, né? Da software start. Né? E aí eu tenho a bobina do motor, né? As bobinas do motor. No caso, lá, 3 bobinas do motor, que a gente chama de 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E aí, o que a gente tem que fazer? A gente tem que colocar as bobinas em série com os braços da software start. Né? A gente precisa fazer isso daqui, ó. Bobina do motor, braço da software start. O braço da software start, bobina do motor. E aí, bobina do motor, o braço lá da software start, formando o triângulo. Né? E aí a gente precisa só dar os nomes aqui no caso. Né? Por exemplo, nesse caso aqui, ó, eu vou colocar aqui, por exemplo, vamos identificar, a primeira bobina é 1 e 4, né? Eu vou chamar aqui de 1 e aqui de 4. Ficou ruim de enxergar aqui. 1 e 4. E aí eu vou colocar esse braço aqui, ó, em série. Esse em série com esse. Então, esse daqui, ó, vai ser, a bobina é 1 e 4, o braço do SCR é o quê? É o U e o R, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, o R, que é onde vai a fase. Vai ficar trocado aqui a sequência, mas o R é onde vai a fase. Do outro lado, se eu chamei aqui de R, do outro lado é o quê? É o U. Então, o que eu tenho que ligar?
eu tenho que ligar a fase R chegando aqui de um lado, no R da soft start, né? O próprio nome já está falando. Do outro lado, eu vou ligar esse terminal com esse, que eu estou fazendo essa ligação aqui. E aí eu vou seguir fazendo a mesma coisa com as outras bobinas. Por exemplo, chamar essa aqui de 6. Do outro lado dela vai ser, se eu chamei de 6, do outro lado da bobina é o 3, né? E aí eu vou ligar, por exemplo, esse outro braço aqui, ó, é esse com esse, né? Colocar em série, né? Então vai ficar aqui, ó, o 3 com o W, né? 3 com o W, né? Ligar o 3 e o W. E aqui do outro lado vai ficar, isso aqui é W, do outro lado é a fase T. Aqui está vindo aqui no motor. E aí, seguindo aqui na sequência, falta esse daqui, né? Que eu vou ligar aqui, no caso, o V com o 2 do motor. Então, eu vou chamar aqui de V. Do outro lado vai ser o 2, né? 2 aqui. E aí, do outro lado da bobina é o 5. E desse outro lado aqui da entrada é o S. É o S. Então, que chega a fazer S, né? Então, esse circuito, ele está fazendo exatamente, quando eu pego e fico ligando as entradas aqui, a alimentação direta lá no motor, é isso que eu estou fazendo aqui, essa sequência que eu estou fazendo ali, né? Deixa eu só confirmar se é essa aqui mesmo, né? Vamos lá. Então, a fase R, ela está chegando na entrada aqui e também chega no 6 do motor. A fase R chega no ó, ficou trocado aqui. Que na verdade é o 6, o 5 e o 4. Então, vamos ver aqui, ó. A fase R, ela tem que chegar na entrada da soft start, no R da soft start, está vindo, ó, o R chegando aqui no R, e também tem que estar ligado, no qual terminal? Tem que estar ligado no 6 do motor. Então, tá vindo por aqui, ó, e está ligado no 6 do motor, no terminal 6 do motor. O que mais? Essa sequência aqui, ó, a fase S, ela tem que estar ligada na entrada da soft start, a fase S está na entrada da soft start aqui, e também está ligado no 4 da bobina. Também está ligado no 4 da bobina. Então, isso aqui tem que ser o 4, na verdade. Ele não colocou a numeração aqui, tem que ser o 4 da bobina. Tem que estar ligado o S vindo aqui no 4. E o último aqui, a fase T tem que estar na entrada da soft start. A fase T está na entrada da soft start. E também ela está ligada aonde? Está ligada no qual terminal? Que é no 5 do motor. No 5 do motor. Então, a gente já conseguiu enxergar essas ligações aqui. Ó. A fase S chegando na entrada da soft start e no 4 da bobina. A fase R chegando na entrada da soft start e no 6 da bobina. A fase T chegando na entrada da soft start e no 5 da bobina. E agora só falta esse daqui, ó, o 1 ligado, o terminal 1 do motor ligado com o U. É o que está acontecendo aqui. Ó. Saiu o U, está ligado com o terminal 1 do motor. O terminal 2 está ligado com o V aqui ligado com 2, ó, essa ligação está feita aqui. E a última ligação é o W com o terminal 3 do motor. O W está ligado ao terminal 3 do motor. Então, quando eu pego como que eu faria aqui? Bem simples, né? Do U liga no terminal 1 do motor, na saída da soft start. O V do motor vai no terminal 2 do motor. O W vai no terminal 3. E aqui na sequência, né, a fase R vai no terminal 6, a fase S vai no terminal 4 e a fase T vai no terminal 5. Então, quando eu faço essa ligação aqui pela lateral, na verdade, eu estou fazendo o quê? Em vez de eu colocar a corrente de linha passando pelo braço da soft start, não é a corrente de linha que passa por ela. O que passa pelo braço da soft start é a corrente de fase. Com isso, eu reduzo a corrente que passa pela soft start em 58%, igual eu mostrei no anterior, né? E aí, nesse caso, diferente que a gente fez aqui, ó, dessa programação, o que eu colocaria diferente? Eu continuo colocando o P43 como sendo... o circuito é o mesmo, né? O que só muda é que eu estou usando aqui, no caso, a ligação lá em série da bobina do motor com a soft start. Né? O P61 eu continuo colocando off também.
O que eu vou ter que mudar aqui na programação é só o parâmetro P50, deixa eu ver de cabeça que eu não lembro, que é o que define exatamente a função disso. Deixa eu ter no slide. Aqui, é o P28, que ele tem que estar on, que é quando eu vou fazer a ligação delta dentro do motor. No exemplo anterior, a programação do P28 era off, né? Porque a gente não estava usando, pegar o manual lá, a gente não estava usando a ligação em série lá, modo de operação. Estava off, né? A gente não estava usando dentro do motor a ligação da soft start. E aí, nesse caso agora, a gente vai ter que colocar on para o P28. É a mesma programação que nós fizemos aqui, ó, nesse caso aqui, a gente vai fazer para esse outro, com exceção do parâmetro P28, que tem que estar on aí no caso, né, para a gente fazer esse tipo de ligação aqui. Dúvidas aí em relação a essa ligação aí? Como é que a gente faz isso daí? Fazendo isso daí, ele já vai funcionar normalmente, né? Ligando e reduzindo a corrente que passa pelo braço da soft start. Aí, consequentemente, pode ser uma soft start menor, com a capacidade de corrente dela, em relação a se eu estivesse ligando direto, né, na soft start, né? Ao invés de fazer esse circuito colocando em série, caso eu venha colocar, se eu colocar dessa forma aqui, o P28 tem que estar off, a corrente do motor é a própria que passa pelo braço da soft start, que é a corrente de linha. E se eu fizer o outro, não é a mesma corrente, né? A corrente vai ser reduzida, né? Que seria nesse segundo caso. Seguindo aqui é aquilo que a gente já tinha comentado, né? As funções lá do relé RL1 que eu tinha colocado para vocês, né? Os 3 tipos de modo de operação dela, né? Olha nesse caso aqui, ó. Esse caso aqui já é um outro circuito que a gente chama de entrada a 2 digitais a 2 fios, né? No outro eram a 3 fios, né? Nesse caso aqui a gente chama de entrada digital a 2 fios, né? Que é a mesma que a gente reduz uma aqui nesse caso, porque a entrada digital não vai ser uma para ligar, a entrada digital 1 para ligar e, por exemplo, a 2 para desligar. Então a gente sai de 3 fios e vamos só para 2 fios aqui no caso, né? A gente está usando aqui, né? Que seria a entrada digital 1 quem vai ligar e vai desligar, no caso, a soft start, né? E aí, nesse caso, eu tenho que colocar, eu crio um comando externo aqui para trabalhando em cima disso daí, ó. Olha, a entrada, a saída aqui é bem tranquila, né? Quando eu fizer esse tipo de programação, a gente vai ver aqui a programação, o que vai acontecer? Quando energizar a bobina da contactor externa aqui, vai fechar a bobina de K1, vai energizar a entrada digital DI1, na hora que energiza a entrada digital DI1, iniciar a rampa de aceleração da soft start. Se desenergizar a bobina de K1, vai abrir aqui o contato auxiliar de K1, vai parar de energizar a entrada digital 1, vai desligar a soft start. O da entrada digital 3 é a gente não está usando aqui no caso, diferentemente do outro que nós usamos, aqui a gente usou o termistor aqui, né, que é para estar, no caso aqui, monitorando a temperatura, e caso a temperatura fique elevada, abre, para de chegar a tensão aqui e desabilita lá o funcionamento, né? Acusa, no caso aí, o erro, né? O erro externo. No nosso caso aqui, como ele não vai programar essa entrada digital 3, não está usando ela aqui, ó, a gente não tem a chave, a gente coloca ela em nível alto para funcionar. Porque se tiver em nível baixo, ele vai achar que tem erro, né? Então a gente curto-circuito aqui, né? Liga direto os 5 volts aqui na entrada digital 3, exatamente para não detectar o erro, né? Tem que estar em nível alto, caso contrário, ele detectaria. Então, nesse caso, a gente não está usando o erro externo, já está deixando habilitado direto aí funcionamento. E aqui, o que vai acontecer aqui? As entradas, a gente tem a mesma coisa lá do transformador, né?
que pode ser usado para duas coisas, né? Por exemplo, eu entro com 380 volts, mas esse comando aqui da entrada não é 380, é, por exemplo, 220 volts. Então, tem que ter um transformador para reduzir para a tensão da rede. Se a tensão da rede já for 220 volts, não precisaria desse transformador, já faria conversão. Tem algumas pessoas que usam mesmo assim esse transformador como isolador, foi o que eu comentei nas aulas anteriores, né? Então aqui a entrada continua sendo a mesma coisa, alimentar X1, eu faço a alimentação da Soft Start, X1 e X2, o 3 aqui é o Terra, né, que eu tenho que ligar, então estou puxando aqui o X da alimentação. Aqui tem em X7 eu tenho o 1 e o 2, que é a alimentação da bobina, da bobina não, da ventoinha interna da Soft Start para resfriar. E aqui é a lógica que eu estou criando do circuito, né? Que é exatamente uma partida direta que a gente já está acostumado, né? Ó, uma fase está vindo em cima e a outra vai vir embaixo. E aí eu tenho para desligar, para ligar o contato de selo, a bobina, e aqui a gente só coloca aqui de diferente, que é o supressor lá, né? Para evitar aqueles picos lá de corrente. A diferença é que olha o que acontece. Ó. De um lado, ó, vamos supor aqui, vou chamar aqui de F1, F2. O F2 ele já está vindo por aqui, ó, já está chegando aqui em cima, né, o F2. Agora olha o F1, ele vem por aqui, ó, ele vai lá na entrada do relé 3 ó, e está ligado para o 16. Ó, que tem o que lá no 16? Tem uma lâmpada. Só que lembram lá como é que funciona o relé RL3? Em situação normal de funcionamento, assim que eu energizo a soft start, ele comuta do 15, ele sai aqui do 16 e vai para o 14. Ou seja, ele pega essa fase aqui, o F1, e joga para baixo aqui da bobina. Ele já traz aqui o F1 aqui embaixo. E aí, se eu pressionar aqui, aí vai vir o F2 em cima, vai energizar a bobina. Né? Então, a ideia aqui nesse caso é que assim que eu energize a soft stat, ela, se não tiver erro, logicamente, não tiver nenhum erro de programação, uso ou erro de sobrecarga, qualquer tipo de erro, ela já vai comutar automaticamente para o 14. E aí vai puxar a fase, jogar a fase para debaixo da bobina, né? Para a bobina do meu circuito supressor aqui e para essa lâmpada aqui também que vai estar me indicando que ele está ligado, né? E aí, simplesmente, se eu energizar a soft stat, fecha aqui do 15, sai do 16 e vai para o 14, né? E aí chega a fase aqui, mas não liga ainda, né? Aí o operador vai pressionar aqui, aí a outra fase vai vir e vai energizar aqui, no caso, a bobina de K1. Quando energizar a bobina de K1, o que vai acontecer? Vai fechar esse contato aqui para ligar essa lâmpada aqui que vai estar indicando para o operador, ó, a soft start ligou. Quando acionar isso daqui, eu tenho outro contato auxiliar, eu tenho um outro contato auxiliar de K1, que é esse aqui que fecha. Que quando fecha, que energiza a bobina de K1, que fecha aqui, que aciona a entrada digital 1, ele vai saber que, ó, acionou a entrada digital 1, inicia o processo de rampa de aceleração lá do motor, né? Inicia a partida suave da soft start. E aí também, e aí vai ficar funcionando, né? Esse contato que vai fechar, né? Que é o selo, o operador vai tirar o dedo, vai abrir aqui, mas a fase vai continuar vindo pelo o contato de selo, mantendo a bobina aqui de K1 energizado e também do meu circuito supressor aqui, né? Que na última aula eu comentei, quem não estava aí, assiste lá a aula passada, que eu falo melhor sobre esse circuito supressor aqui, que é para evitar descarga de carga indutiva. E aí ele vai ficar funcionando dessa forma, né? Até o operador pressionar aqui para desligar. Se ele pressionar aqui para desligar, a fase que está vindo por aqui vai parar de descer, vai parar de energizar a bobina de K1, vai abrir aqui, vai parar de acionar a entrada digital 1, vai desligar a soft start. E também abre esse contato aqui e esse contato de K1. Né? Esse abre para desenergizar a lâmpada, que está indicando que está acionado, né? E esse aqui que é o selo que tira, né? Tirei o dedo, volta a fechar, mas não liga de novo, né? Ele vai estar, não vai estar ligado. Né? E o que acontece? Se houver algum defeito, se estiver funcionando e houver algum defeito,
ele vai sair aqui do 14 e vai para o 16. E quando ele vai para o 16, quem está ligado do outro lado? É uma lâmpada indicando que houve algum defeito, né, no caso da soft start, né? Que essa configuração aqui do relé RL3, ele tem duas configurações, né, mas a que a gente vai ver aqui no caso é energizou a soft start, se não houver erro, ele comuta para o 14. E aí não iria acender essa lâmpada aqui de defeito. Agora, se ligou a soft start e tem algum defeito, um erro, na verdade, ele não vai comutar, no caso, para o 14 e vai acender essa lâmpada que o operador vai falar, ó, tem algum erro aí, seja de programação ou sobrecarga, algum erro que a soft start está detectando, né? E ela mostra lá na tela qual é o erro e eu vou olhar no manual e vejo, né? Então, se houver erro, não comuta para o 14 e essa lâmpada está acesa, né? Se não houver erro, ele comuta para o 14 e aí ele permite a energização, né? Então, nesse caso aqui específico, ó, eu crio um comando externo da minha soft start aqui para estar fazendo acionamento, né? De forma indireta aqui da entrada digital, né? No caso. Todo esse circuito aqui é só para acionar a entrada digital K1 e iniciar o processo. Nesse caso, a gente tem que configurar lá o P53, que a gente já tinha falado lá sobre ele, né? O P53, que é a entrada digital 2, né? A gente está falando aí. No caso, é o 1 que a gente tem que colocar, né? P53, aqui, ó, é o 1, que é em funcionamento, né? Que assim que acionar, ele vai... Opa. Não, peraí, confundi aqui. O P53 é o 1. P53 é o 1. É o reset de erro, né? Que é exatamente aqui. Digital 2. Ficou errado isso daqui, né? Tá errado essa sequência aqui, né? Porque olha só, o P53, se a gente for olhar aqui no manual, o P53, ele é a entrada digital 2. Ó. O que a gente precisa programar para a entrada digital 2 é sem função. A gente não está usando aqui no nosso caso a entrada digital 2. A gente está usando o quê? A entrada digital 1, DI 1. Então a gente não iria configurar nesse caso aí. Não sei por que ele errou aqui lá no manual. O P54, 2. Vamos ver se o P54 vai estar batendo. O P54 é a entrada digital 3. Entrada digital 2. É erro externo. Aqui sim bateu. P54, 2, que é a entrada digital 3, é para erro externo. Está configurando, vai deixar ligado direto. No caso. Tá ok nesse caso aí. P55 é a entrada digital 4. Entrada digital 4 a gente está usando como habilita geral, então tem que estar lá 3, né? Vamos ver se colocou 3. P5, P55, digital 4, tem que estar 3. O P55, ele colocou off, também não está batendo. Esse caso aqui, não, está off, tá certo. A gente não está usando aqui entrada digital 4, a gente não colocou para habilitar geral, aí, então tá certo. E o P61 é o off, né? Que ele é para indicar que o acionamento vai ser feito por uma entrada digital, né? Então, que é aqui no caso, entradas digitais, né? Quando está off, é para fazer o acionamento pela entrada digital. E se tiver on, é quando eu vou fazer o acionamento pela IHM, né? Ou de forma serial aí. Então, esses seriam os parâmetros aí, no caso, que a gente teria que configurar para fazer o acionamento aí da entrada, né? Das entradas, né? Dúvidas aí, pessoal? Esse aqui só ficou confuso porque a P53, que é a digital 2, ele não está nem usando, né? Entendi por que ele colocou lá P53.1. P53.1 reset de erros. A gente não está usando como reset. Teria que ficar colocado off, né? A gente não está usando, né? Sem função. A gente deveria ter colocado lá nesse caso, já que a gente não está usando aqui isso daí. O manual está errado. Esse daqui é aquele que a gente já tinha visto, né? Anterior. Agora, olha só esse outro caso aqui. Esse é um outro circuito
que é bem interessante nesse caso dessa programação desse circuito aqui. Também é um comando a 3 fios. Também é um comando a 3 fios, né? Tá ligando, aciona, desaciona e habilita, né? Por isso que ele chama aí de configuração a 3 fios, né? E só que olha o que ele faz aqui. Ele coloca uma contactora K1 ligando a entrada com a saída da soft start. Nesse caso aqui, pessoal, não é para fazer aquela ligação da soft start em série com a bobina do motor, não. Nesse caso aqui, o motor já está fechado já. Ele já está fechado em estrela ou triângulo. Diferentemente daquele caso anterior lá, que eu estava falando, né? Ó, nesse caso aqui, o motor não está fechado. Os terminais dos motores estão aqui, ó. 1, 2, 3. A gente tinha colocado 5, 4 e 6 aqui, né? Isso aqui, o motor não está fechado. Nesse nosso caso, o motor já está fechado. Já está ligado internamente. E aí, o que vai acontecer? Qual que é a ideia disso daqui, ó? Desse circuito? A ideia é a seguinte. Na hora que ligar, essa contactora K1 ela vai estar aberta. E aí, o que vai acontecer? A tensão da linha vai alimentar a soft start aqui, ele vai iniciar o processo de rampa de aceleração. Vai fazer a rampa de aceleração lá até chegar na tensão nominal, vai aumentando a tensão gradativamente sobre o motor para não ter pico de corrente. E aí, o que acontece? Nessa configuração normal, por exemplo, essa configuração aqui normal, olha o que acontece. Na hora que a gente aciona, inicia o processo de rampa, aí atinge a tensão nominal, terminou a rampa, a tensão que sai aqui do soft start, por exemplo, lá 220 volts. 220. Então, a soft start ela teve um papel fundamental na hora de partir, né? Que ela foi aumentando gradativamente. A partir da hora que a tensão, aqui no caso, da soft start chega lá na tensão nominal do motor, a soft start não tem mais nenhuma função nesse momento, né? Então, o que aquele circuito anterior ele faz? Ele tira a soft start, voltando aqui para o nosso circuito, ele tira a soft start alimentando o motor direto com a tensão da rede. Ele faz um desvio aqui, ó, que é o bypass aí, né? Que eu saio aqui, ó, e alimento direto com a tensão da rede. Eu não pego mais a alimentação da soft start. A soft start vai ligar o motor inicialmente, fazer a rampa, mas quando atinge 220 aqui, a tensão nominal na saída da soft start, essa contactora fecha e aí eu já pego a tensão direto da rede. Eu não uso mais a soft start, porque a ideia da soft start é usar só quando? Só para a partida do motor, né? Depois que ele já partiu, eu não preciso mais da soft start. E aí eu pego a tensão, mas aqui está saindo 220, está saindo a tensão já do motor. Para que eu vou pegar a tensão da rede e colocar? Porque se eu faço esse desvio, na verdade é o seguinte, se eu mantenho a soft start no circuito, se eu não faço o desvio, o que acontece? A corrente fica passando, já chegou na tensão nominal do motor, a corrente fica passando pela soft start e fica pelos tiristores lá, pelos componentes, fica gerando perdas. Então tem um consumo aqui, ó, perdas, o rendimento do meu circuito piora, porque tem perdas lá. Então, o que eu faço? Eu utilizo a soft start só para fazer a partida. E a partir da hora que eu já fiz a partida, eu tiro a soft start ligando direto com a tensão da rede. E aí para de ter consumo da soft start aqui, ó, da corrente passando por dentro da soft start, gerando perdas, né? Então a ideia desse bypass é exatamente isso. Atingiu a tensão nominal na saída da soft start, eu não paro de usar a soft start e ligo direto a tensão da rede sobre o motor ali, nesse caso, né? Para fazer esse acionamento aí. E aí, se a gente for olhar a questão do circuito, é exatamente aquilo que a gente tinha visto anteriormente, lá no circuito lá atrás, que é o quê? Que o processo aqui, para acionar, né, a contactora, quem aciona a contactora para fazer o bypass é o relé RL2. Quando ele fechar, vai energizar a bobina de K1, vai fechar esses contatos aqui, vai energizar direto com a tensão da rede aqui, no caso, o motor. E aí que a gente vai colocar a gente estava falando lá no manual
das duas funções que a gente tinha lá para o relé. A gente tinha a função 1, que é energiza a entrada digital, o relé fecha. Não é isso que a gente quer. A gente quer o seguinte, a gente quer que depois que a tensão da soft start aqui atingir a tensão nominal, 100% da tensão nominal, aí que essa chave vai fechar. Então a gente vai configurar lá para o RL2, não 1, que é quando energiza a entrada digital, já fecha isso daqui. A gente não quer isso. A gente quer que essa chave só feche depois que a tensão na saída da soft start atingir a tensão nominal. Então, a gente não vai fazer isso aqui determinar sentido de giro e nem no caso, fazer energizar a entrada digital e já fechar. Como a gente fez, a gente vai fazer o que a gente chama lá em plena tensão. Somente quando estiver em plena tensão aqui na saída, que essa chave vai fechar, energizar a bobina de K1 e vai fechar aqui o desvio, né? O bypass, né? Vamos lá para o manual, que tá aqui para cima. Aqui, em funcionamento, se a gente colocar 1, assim que energizasse a entrada digital, ele já iria fechar. A gente não quer isso. A gente só quer que feche aqui quando eu tiver terminado, quando já tiver 100% da tensão aqui, ó, nominal na saída da soft start. O 2, ó, que é em tensão plena, né? Aí sim, que é o que a gente quer, né? A gente está usando aqui, na verdade, o relé 2, né? Poderia ter usado o 1 também, mas está usando o 2, né? Ele está falando que é o quê? Que é em plena carga, tensão plena. Isso quer dizer que quando a tensão aqui atingir a tensão nominal do motor, vai fechar esse relé RL1 e vai fazer o bypass ali, né? Nesse caso aqui do relé 2, né, o 3 nem é sentido de giro, é para fazer a frenagem por corrente contínua, né? Então, nem seria isso, mas a gente não vai programar. Então, com certeza, um dos parâmetros que ele pede para a gente configurar é isso, que é o P52, ele pede para colocar 2 lá, que é tensão em plena carga, né? Ó, P52, 2. O 43, vamos lá ver o que é o 43 que ele está pedindo para configurar. O relé de bypass. A gente tem que colocar, a gente vai usar a função, então a gente tem que vir e colocar, tirar de off e colocar on lá no caso, né? Já que a gente vai usar o bypass, então a gente tem que falar para a soft start que a gente vai utilizar. Como que a gente faz? Lá no P43, que é exatamente o relé de bypass, colocar on, no caso. O P52, que é a função do relé RL2, a gente já viu, né? Nós já colocamos aqui. Aí vem o P53, que é o 4, que é o comando a 3 fios, né? P53 é a entrada digital 2, é o 4, que é comando a 3 fios, né? Igual a gente tinha feito anteriormente. Ó, P53, que é a entrada digital 2, comando a 3 fios. O P54, vamos ver qual é o P54, entrada digital 3, entrada digital 3 é o que a gente está usando? Erro externo. Então, qual que é o erro externo? O erro externo é o 2. Então, tem que estar 2 lá na tabela. Está 2. P54, 2. Passei aqui. E aí eu tenho o P55, que é 3. Vamos lá ver o que é o P55. É função da entrada digital 4, né? O que ele está usando lá para entrada digital 4? Está colocando para habilitar, né? Só vai ligar se essa botoeira de emergência estiver fechada. Se houver uma emergência, eu pressionar, ela abre. Então, a função aqui, no caso da entrada digital 4, é habilita geral. Habilita geral é 3, né? Então, opa. Aqui, ó. 3, habilita geral. P55, que é a entrada digital 4, habilita geral. Ó, exatamente, o P55, que é o habilita geral lá da entrada digital 4, tá o 3. E o P61, que é para falar lá se a gente vai fazer o acionamento pela IHM ou opa, ou pela entrada digital. No caso, é pela entrada digital, né? Que é o P61. A gente vai fazer pelas entradas digitais, então a gente tem que colocar off lá no caso, né? Off. Se a gente fosse fazer o acionamento pela IHM,
teria que colocar on lá no caso, né? E aqui, a SoftStat, ela sugere, nesse caso, já que eu vou estar fazendo, aqui, no caso, um comando por bypass, ela tem as entradas aqui analógicas, que está lá nos terminais 3, 4 e 5 de X3, ele é feito exatamente para eu usar aqui, ó, de forma externa, dois TCs, né? Que é transformador de corrente, que é que faz a leitura de corrente, né? E esses TCs lá, ele vem com terminal vermelho e preto, e aí ele manda fazer o quê? Pegar o preto, os terminais pretos do meu TC e colocar no 4. O vermelho de um TC eu coloco no 3, e o vermelho do outro TC eu coloco no 5, né? Que são os transformadores de corrente. Que é o que? Eles vão fazer a leitura da corrente que está passando por aqui. Por que isso? Porque, olha só, a SoftStat, internamente, ela já tem esses sensores, e numa situação dessa normal, eu não preciso colocar os transformadores de corrente aqui, que é o sensor de lá de corrente. Normalmente a gente usa, nem é transformador de corrente, usa o que a gente chama de sensor de efeito Hall, né? Que é para medir lá a corrente. Então, nesse caso aqui especificamente, ó, já tem a proteção interna contra a sobrecarga lá, se a corrente que está passando por dentro da SoftStat fica maior do que o determinado lá, né? O que é ajustado pela SoftStat, ela vai atuar a proteção e vai desligar de forma automática. Aqui, o que acontece? Ela tem também aqui, a mesma SoftStat, ela tem a opção aqui de sobrecarga interna, para detectar sobrecarga e mandar desligar. Mas a questão é que, quando eu estou com bypass, não passa por ela mais a corrente. Então, a proteção contra a sobrecarga interna da SoftStat deixa de existir. Então, eu tenho que colocar esses sensores de corrente para medir a corrente que vai passar pelo desvio aqui, ó, quando a contactora de bypass estiver acionada, e aí sim, aqui no caso com desvio, medir essas correntes, e se a corrente ficar fora do que vai estar determinado, a SoftStat vai ler na entrada aqui o nível de corrente aqui, ela tem uma entrada analógica, isso são entradas analógicas, e aí ela vai desligar, vai atuar. Ou seja, eu preciso desses sensores aqui de efeito Hall aqui para fazer essa medição de corrente. Lá no próprio manual ele diz qual é, para caso eu esteja utilizando o bypass, eu continuar tendo a proteção de sobrecarga. Ele mede as correntes aqui, medindo as correntes aqui, ele consegue, caso tenha uma sobrecarga, mandar desligar a SoftStat, né? E aqui no caso, pessoal, tem uma teoria lá que fala que no sistema trifásico equilibrado, eu não preciso fazer a medição das 3 fases, né? Por isso que ele só mede em 2 fases aqui as correntes, né? Para chegar na potência trifásica, a gente não precisa fazer a medição das 3 correntes. Com 2 correntes, a gente já consegue determinar a potência trifásica no caso de cargas equilibradas, que era o caso do motor, né? Que é uma carga equilibrada lá, né? As bobinas são iguais, lá não tem, teoricamente, se o motor estiver bom, as correntes que vão pelas 3 fases são a mesma, né? Então ele vai conseguir fazer essa medição aí, para caso tenha sobrecarga, atuar, né? Então já tem esses terminais 3, 4 e 5 já preparados para fazer o bypass aí. Dúvidas em relação a esse circuito aí, pessoal? Se não tiver dúvidas, vamos passar para o próximo aqui. O próximo já é para fazer uma configuração a 3 fios também, né? Que a gente fala aí. Só que para inverter o sentido de giro, né? Vou estar acionando aqui as entradas digitais, vou fazer o acionamento pelas entradas digitais, só que invertendo o sentido de giro. E aí, se a gente for olhar aqui, não tem bypass nesse caso, né? É só inverter o sentido de giro. O motor já está fechado, e só a sequência, né? Se tiver aqui no caso, por exemplo, o K1 acionado, vai acionar ou o K1 ou o K2, nunca os dois ao mesmo tempo, né? Se acionar só o K1, o que acontece? A fase 1, ela já vem por aqui, já está ligada direto aqui. O V vai vir por aqui e vai aparecer desse lado aqui, da direita, o V. O W vai vir por aqui e vai aparecer aqui, né?
o W no meio. Agora, se for o K2 que tiver acionado, o V continua chegando no mesmo lugar, o V não, o U continua chegando no mesmo lugar, né? No mesmo terminal. O V vai passar por aqui, vai chegar no meio agora, a fase que está saindo da soft start, o V, e o W vai chegar na outra extremidade. Ou seja, quando eu aciono K1, ele coloca a sequência aqui, U, W e V. Quando eu aciono o K2, U, V e W. Está trocando o V pelo W. Quando a gente sabe, a gente já sabe, quando a gente troca duas fases, ele inverte o sentido de giro do motor lá no caso, né? Ele faz a inversão do sentido de giro, né? Então a ideia é exatamente dessa K1 e K2 aqui na saída, é inverter o sentido de giro do motor, né? Logicamente a gente pode fazer aqui pela tecla, mas a gente quer fazer um circuito externo, né? Para fazer a inversão do sentido de giro. Na própria IHM tem um botão aqui que é para inverter o sentido de giro direto, mas a gente não quer fazer inversão de giro pela IHM, a gente quer fazer um circuito externo. Então, a gente tem que colocar esses dois contactores aqui na saída para trocar duas fases aí. E aí, se a gente for olhar aqui, na entrada aqui da soft start, a gente tem aquelas alimentações da soft start, da ventoinha, e tem os dois relés aqui, o RL1 e o R2, que é o relé 1 e o relé 2. O relé 1, quando ele fechar, ele vai acionar a contactora K1. Agora, o relé 2, ele aciona a contactora K2, né? Então, seria K1 para girar no horário, K2 para girar no anti-horário. E ele tem um intertravamento aqui, né? Só aquela questão do intertravamento, né? Se energiza a bobina de K1 aqui, ó, abre o K1 aqui e não deixa habilitar, por mais que na verdade, ele não usou aqui. Eu achei que ele tivesse usado os dois, né? É mais comum ele usar o relé R1 no sentido horário ou o RL2 no sentido anti-horário. Mas nesse caso, ele não usou. Na hora que eu me toquei aqui. Nesse caso, ele está usando o próprio K1 para tirar. Vai ser o próprio relé RL1 que vai fazer determinar o sentido, né? Porque olha só aqui, ó. Essa fase aqui, ó, ela já está chegando aqui. Ó. Só dar nome F1, F2. A fase F1 já está chegando aqui, caso o K1 esteja ligado. A fase F2 já está chegando aqui, ó, F2. Então, sem eu pressionar nada, já está energizada a bobina de K1, de K2, ele vai girar num sentido. Agora, se o relé RL1 fechar aqui, ó, vai fazer o quê? Vai energizar quem? Vai energizar aqui, ó, o K1. Energizando o K1, uma fase está vindo aqui, F1 já está chegando aqui, mas o F2 não chega embaixo, porque o F2 ele tem que vir por aqui, ó, passar pelo relé RL1 para chegar aqui o F2, né? Ele só vai chegar aqui para energizar o K1 se o relé RL1 fechar. E se o relé RL1 fechar, vai energizar a bobina de K1, ele vai abrir aqui para desligar o K2 e ligar o K1, né? Então, é o próprio... Ele não está usando o relé RL1 para ligar uma bobina e o relé RL2 para ligar a outra. Ele poderia ser feito isso, mas ele fez de outra forma aqui, nesse caso, né? Então, é dessa forma. Sem acionar nada, nenhum dos relés, o que está energizado é o K2 para girar no sentido. Se pressionar o RL2, ele energiza o K1, abre aqui, para de energizar o K2, né? E para fazer essa sequência aí, é aquele mesmo circuito que a gente tinha feito antes, né? A entrada digital 1, um pulso, eu ligo. Entrada digital 2, na hora que eu pressiono abre, ele desliga. Então, com um pulso aqui, ó, quando eu coloco 5 volts aqui, ele liga. Tiro, para de colocar 5 volts, ele mantém ligado. Já na entrada digital 2, que é para desacionar, se tivesse chegando 5 volts aqui, ele não desliga. Quando eu pressionar que abrir, vai parar de chegar a 5 volts e vai desligar. Na hora que eu tiro o dedo, volta a chegar a 5 volts, mas ele não liga de novo. Para voltar a ligar, tem que ser pela entrada digital 1.
Então, aquela história, né? Aciona, liga, desliga. E aqui a entrada digital 3, ó, é quem vai definir o sentido de giro, né? O sentido de giro da soft start, né? Quando ela estiver desacionada, não vai acionar o relé RL1, e quando estiver acionado, vai acionar o relé RL1 e ele vai inverter o sentido de giro, né? E a entrada digital 4 é o habilita geral que a gente está usando, né? Então ele está pedindo para programar esses parâmetros, né? P4, vamos ver aqui que é o P4. P4 é o tempo da rampa de desaceleração que ele pede para configurar. No caso aí, né, na hora que eu desligar, como que ele vai ir parando o motor, né, para ele saber isso daí. O P51, que é a função da entrada digital, né? P51 da entrada digital não, função do relé, que ele está pedindo para colocar aí, ó, P51 3, que é sentido de giro. Então, a função do relé RL1 aí agora é determinar o sentido de giro, né? Que é exatamente o que a gente vai estar trabalhando. Aí o outro que é o P53. P53 é a função da entrada digital 2. Entrada digital 2 aí, no caso, a gente vai ter que colocar que é acionamento a 3 fios, né? Que é exatamente o 4, né? Se a gente olhar lá no manual, P53, 4, comando a 3 fios, que é exatamente o que a gente está fazendo. Aí, na sequência, o P54, que é a função da entrada digital 3, ó, P54, é função da entrada digital 3, que ele está pedindo para colocar aí sentido de giro. Entrada digital 3, sentido de giro, né? Aqui, ó. P54, entrada digital 3, sentido de giro, né? Exatamente, o sentido de giro. E aí o P55, que é o último 3, que é o P55, é o quê? É a função da entrada digital 4, que no caso a gente está usando como habilita geral, né? Então, o P55, que é a entrada digital 4, a gente vai ter que colocar o 3 lá, que é habilita geral, né? 3 que é habilita geral. E o P61 é off, que é o on é quando a gente vai fazer acionamento pela IHM, off quando a gente vai fazer pelas entradas digitais, né? E aí ele vai funcionar dessa forma, né? Sem eu acionar nada, o que vai acontecer? Do jeito que está aqui o meu circuito, sem acionar nada, ele já vai estar energizado K2, né? Vai estar fechado aqui o K2. Está fechado o K2, já vai ligar a SoftStat? Não. Ele já está pronto para girar no sentido. Vamos supor lá que K2 esteja programado para horário. Horário. E o K1 anti-horário. Então, o que vai acontecer? Sem eu pressionar nada, já fica acionado. Energiza a soft start, já vai energizar. Na hora que eu fechar aqui, na verdade, ó, o meu disjuntor lá, a chave seccionadora, já vai energizar a bobina de K2, fecha aqui os contatos, mas não energia, a soft start não começa a fazer o processo de rampa, né? Só vai fazer o processo de rampa quando eu acionar essa botoeira aqui, ó. Acionei, vai colocar 5 volts aqui, ele vai iniciar o processo de rampa girando lá no sentido horário, aumentando a tensão. Eu tiro o dedo aqui, para de chegar a 5 volts que está vindo daqui do pino, lá na entrada digital 1. Vai desligar? Não, porque nessa função de comando a 3 fios, ele sabe que um pulso eu ligo, coloco 5 volts, tiro 5 volts, ele é fácil para ligar, né? Só com um pulso, não preciso manter esses 5 volts. E aí vai ficar ligado até eu vir aqui pressionar essa botoeira aqui, no caso de desacionar, vai parar de chegar a 5 volts aqui, ele vai entender que, ó, parou de chegar a 5 volts, manda desligar a soft start. E aí ela vai começar a fazer a rampa de desaceleração. Eu tiro o dedo aqui, vai voltar a colocar 5 volts, mas ele não vai ligar a soft start, vai continuar desligando a soft start, né? Ou seja, um pulso eu ligo, um pulso aqui eu desligo. E
E no caso aqui, a entrada digital, para funcionar o inversor de frequência, né, tem que estar chegando 5 volts aqui. Em caso de emergência, se o operador pressionar aqui, para de chegar 5 volts na entrada digital 4, desabilita o inversor. Agora, sempre se eu acionar, no caso aqui, a entrada digital 3, ele vai mandar, o que vai acontecer? Ah, quero inverter o sentido digital, estava girando no sentido horário. Agora eu quero girar no anti-horário. Eu aciono essa chave, uma seletora, né? Ela tem retenção aí no caso. Acionei, vai acionar a entrada digital 3, o que ele vai fazer? Ele vai comutar aqui o relé RL1, de acordo com essa programação que nós fizemos. Ou seja, acionou a entrada digital 3, ó, que vai estar lá, no caso, para comanda a 3 fios, né? Acionou essa entrada digital 3, que é o P54, né? Está com 4, comanda 3 fios, né? Comanda 3 fios. Quando aciona, ele imediatamente ele vai fechar o relé RL1. Agora que ele fecha o relé RL1, ele abre a contactora K1 aqui, desenergiza o K2 e liga e energiza o K1. Mas liga a soft start, já começa a fazer o processo de rampa? Não. Eu tenho que voltar a pressionar aqui, e aí sim vai iniciar o processo de rampa, só que agora no sentido anti-horário, quando aciono K1. Faz a rampa, eu vou tirar o dedo, vai iniciar o processo de rampa, né? E aí, se eu quiser desacionar, eu desaciono pela essa outra entrada aí. Então, eu tenho a opção aí, nesse caso, de estar fazendo aí a inversão do sentido de giro sem ser pela IHM, né? Sem ser acionando pela IHM aqui, que a própria IHM tem uma telinha para estar fazendo essa inversão aí do sentido de giro, né? Mas a gente quer fazer de forma externa, né? Através de uma seletora, né? Aberto, tá não aciona a entrada digital 3, esse relé fica aberto. Fechou, fecha o relé aqui, ele não vai mais energizar o K2, mas vai energizar sim o K1 para iniciar esse processo aí. Esses são os circuitos que a gente tinha para ver aí no caso, os principais aí do acionamento da Soft Start. Depois, se vocês tiverem curiosidade, tem um outro aqui que ele mescla as duas funções. Aqui, ó, tem outras funções. Esse caso aqui, ó, é para fazer a ligação delta do motor, só que é um motor que tem 12 terminais, né? Se pegar um motor com 12 terminais, e aquele motor com 12 terminais, ele passa, em vez de ter 3 bobinas, ele tem 6 bobinas, né? Então eu coloco em série as bobinas lá, que a gente chama duplo delta, né? Ou estrela dupla, né? Eu posso colocar em paralelo também, né? Dependendo daquele fechamento lá do motor, né? Colocar as bobinas em paralelo ou em série. Mas a ideia aí, no caso, é só por causa dos motores especiais, em vez de ter 3 bobinas, se tiver 6, né? Mas o que eu queria mostrar não é isso. Eu queria mostrar o outro circuito. Depois vocês dão uma olhada lá e tentam entender, que é um ótimo exercício desse caso aqui, ó, que ele vai mesclar duas funções. Tem um outro aqui que eu nem falei para vocês, mas tem a opção de eu fazer o acionamento pelo computador, né, pelo PC ou pelo CLP, ou também pela IHM, que a gente já viu, né? Aí, nesse caso, ele tem uma entrada RS232 que faz a comunicação, né? Esse CLP, esse inversor de frequência que a gente está usando, ele nem tem essa entrada, se eu não me engano, esse modelo, mas o mais avançado, o 06, SSW06, acho que já tem. E eu consigo conectar aqui e fazer os acionamentos através do computador, né? Mandar ligar a soft start, desligar por ali, né? Não comentei com vocês porque teria que ter o programa instalado para a gente ver quais são os parâmetros que a gente precisa setar lá, né? Ele fala aqui, né? Inclusive, mas teria que ter o software para a gente ver, conectar, né? Só falando assim fica ruim. Esse aqui foi que a gente viu, né? Colocando os braços da Soft Start em série, né? Com as bobinas. E o que eu estou querendo mostrar para vocês é esse outro aqui, ó. Esse outro, ele junta duas funções, que é colocar esse ligação aqui, ó, com o motor
é para colocar a soft start em série com a bobina do motor. E além dele colocar a bobina em série com o motor, ele faz o bypass. Então ele tem essas duas farias, não só faria o bypass, mas faria o bypass colocando a soft start em série com a bobina do motor, né? Então teria essa outra ligação aqui. E nesse caso aqui, ó, eu tenho o comando dele aqui, né? O comandinho. Seria juntando as duas funções, depois vocês dão uma olhada lá nessa programação, o que ele faz lá, nesse caso, para estar usando essas duas funções, né? Colocando as bobinas em série na soft start com as bobinas do motor em série com os braços da soft start e também fazendo um bypass. E aqui, ó, que é o que eu estou falando com vocês, que é um exercício maior ainda. Inclusive, eu tenho essa simulação aqui, algo parecido com essa simulação aqui, no CAD-Sim. Na próxima aula eu posso até mostrar para vocês. Olha só o que é, que eu posso fazer. Eu posso fazer com que a soft start, uma soft start, ligue 3 motores, no caso aí. Só que ela não vai ligar de forma simultânea. Ela vai pegar aqui na saída, ligar o primeiro motor, fazer a rampa de aceleração. Depois que ele já atingiu 100% da tensão nominal, ele abre o K1 e fecha o K2 para alimentar o motor 1 direto com a tensão da rede. E aí depois ela vai começar a fechar o K2 e iniciar a partida suave lá com a soft start do motor 2. Terminou de fazer a partida suave, desliga o K2 que está vindo por aqui, ó, energizando o motor 2, e fecha o K5 para alimentar direto com a tensão da rede. E por último, ela vai fechar o K3, vai iniciar a rampa de aceleração do motor 3, e aí quando atingir a tensão nominal, abre o K3 e fecha o K6 aqui para alimentar direto com a tensão da rede, né? Então seria uma partida aí sequencial, uma soft start acionando, no caso aí, acionando 3 motores, né? Logicamente não de forma simultânea, né? Sequencial. Liga o primeiro motor, depois em rampa, depois alimenta direto com a rede, liga o segundo motor em rampa, depois alimenta com a tensão direto da rede, liga o terceiro motor, depois alimenta direto com a tensão da rede, né? E aí, depois vocês dão uma olhada aqui, ó, no circuito, né? Ele coloca aqui K1, K2, K3, e aí que é o detalhe, né? Esse aqui é mais comando elétrico do que acionamentos elétricos, né? Eu tenho que ter aqui a ordem de acionamentos, né? Ele tem que acionar o K1, depois desligar o K1, acionar K4. Depois ele vai, liga K2, desliga K2 e aciona K5. Liga K3, desliga K3 e liga K6. Então essa que é a sequência. E aí eu tenho todo um comando, que depois eu quero que vocês deem uma olhada e tentem entender a sequência. K1, K2, K3, K1, K2, aí tem o K3, o K4, o K5, o K6 e uma contactor auxiliar aqui ainda, né? Então eu teria que montar, para conseguir fazer a mesma soft start, acionar 3 motores diferentes, eu teria que fazer esse comando que a gente tem aqui externo, um comando bem trabalhoso, né? Vocês podem depois também, quem tiver à disposição, simular isso daí lá no CAD-Simo, né? Para fazer esse circuito aí, para estar ligando, a mesma soft start, está ligando 3 motores diferentes. É isso, na próxima aula eu até posso mostrar no CAD-Simo esse circuito aí. Dúvidas aí, pessoal, em relação à aula de hoje? A ideia é que na próxima aula eu só mostre esses acionamentos, no CAD-Simo, esse circuito que eu montei lá, fazendo partida sequencial de 3 motores, e depois a gente já vai partir para o próximo tipo de acionamento eletrônico, que é mais com a soft start, que é com o inversor de frequência. No caso do inversor de frequência vai ficar mais fácil, porque a gente vai ver a parte teórica e também a gente vai conseguir fazer a parte prática, né? A gente tem lá no laboratório inversor de frequência. Soft start a gente não tem lá. No caso, a soft start é menos usual do que inversor de frequência, né? O inversor de frequência é mais utilizado aí, né? Porque além dele fazer a partida suave, ele ainda controla a velocidade do motor. Então é isso, pessoal. Obrigado pela atenção de vocês. Se não tiver nenhuma dúvida, a gente para por aqui por hoje, tá bom?